Os Estados Unidos divulgaram um relatório que afirmam ali que a situação dos direitos humanos no Brasil se deteriorou. O Eliseu adiantou ontem pra gente que esse relatório ia ser divulgado e, de fato, ele foi divulgado no começo da noite de ontem e agora o Eliseu chega direto dos Estados Unidos com todos os detalhes. Oi, Eliseu, boa tarde. O que mais? Eles falaram em relação ao STF, né? Bem específica a crítica do governo americano à medida judiciária, né? O poder judiciário brasileiro. Exatamente, Márcia. Críticas diretas a Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito boa tarde para você, para o Bruno e para todos que nos acompanham em tempo real aqui na Jovem Pan, nesse momento na costa leste americana, 1h da tarde com 25 minutos. Temperatura neste momento no sul da Flórida, no início dessa tarde de quarta-feira, 30 graus Celsius. Tá sol, mas já vem chuva por aí. Aliás, da onde, segundo dizem as fontes e as movimentações de bastidores lá em Washington DC, na capital do país, venha mais chumbo grosso pro lado do Brasil. Não sei se você tem percebido, Márcia, mas praticamente toda semana a gente tem um novo passo, uma escalada das tensões entre Estados Unidos e Brasil, que já deixaram de ser apenas no âmbito comercial da coisa, como bem disse ainda há pouco durante a coletiva o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, a questão também é política, né? E ontem aqui eu ainda trazia essa informação de que os nossos emissários lá na capital tinham me garantido de que não vai haver uma conversa entre o governo do Brasil e o governo dos Estados Unidos caso não haja uma vontade da atual administração brasileira de falar sobre questões políticas. E aí a gente toca na ferida e fala do nome de Jair Messias Bolsonaro. Mas vamos a esse relatório, porque esse relatório foi liberado ontem, já no final da tarde, início da noite. Ele foi confeccionado, produzido pelo Departamento de Estado norte-americano e fez parte ali de um relatório anual de direitos humanos. Ele é retroativo a 2024 e o documento liberado ontem afirma claramente que, abre aspas, a situação dos direitos humanos no Brasil se deteriorou ao longo do último ano, fecha aspas. Essa avaliação envolve uma série de práticas que, segundo os americanos, comprometeram princípios fundamentais da democracia no Brasil. Entre as críticas mais contundentes está a atuação do judiciário brasileiro, que, segundo o relatório, adotou medidas amplas e desproporcionais para minar a liberdade de expressão na internet. Cita-se especificamente a suspensão do acesso a uma grande plataforma de rede social, o X, o antigo Twitter, afetando milhões de usuários. Uma ação que, na visão do governo americano, cerceou o direito, o acesso à informação livre. Além disso, o documento menciona que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, teria ordenado pessoalmente a suspensão de mais de 100 perfis de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, configurando assim, portanto, repressão política por meio de cortes judiciais. E, Bruno, ainda há referência a procedimentos frequentemente sigilosos e sem garantias adequadas de processo legal. Esse relatório também combina aí denúncia com relação à segurança pública, citando alguns adventos que aconteceram tanto em São Paulo quanto em Porto Alegre, por exemplo. O documento também fala da questão do antissemitismo, que é o ódio aos judeus, que, segundo o Departamento de Estado americano, cresceu bastante no último ano, quando já estávamos debaixo da liderança de Lula e no STF de Alexandre de Moraes, e com a anuência dos dois, como se ambos não estivessem fazendo nada para diminuir a questão do ódio aos judeus, do antissemitismo. Então tem vários pontos graves de execuções extrajudiciais, torturas, decisões arbitrárias, sérias restrições a liberdades de imprensa e também de expressão. E a gente vai seguir, Bruno, com a nossa equipe de internacional, se debruçando sobre esse documento, esmiuçando, para a gente vir trazendo detalhes aqui em tempo real e, claro, sempre ao longo da programação da Jovem Pan News. É com você no estúdio. A gente conta com você sim, Eliseu, relatório importante, o que acirra ainda mais essa ampla discussão. Agora há pouco, alguns minutos, Lula fazia um discurso lá no Planalto. Nós vimos, inclusive, na reportagem com o nosso Igor Damasceno,
Lula, no seu discurso, disse que essa confusão, essa guerra, não é econômica, é uma guerra ideológica que o governo americano cita o ex-presidente da República, que inclusive será julgado nos próximos dias, e essa expectativa de ser condenado lá no Supremo Tribunal Federal no mês de setembro. A gente volta a conversar logo mais, Eliseu, com essas informações dos Estados Unidos. Ainda